Muito se cria com relação à expectativa com relação à Ferrari e também com a Red Bull, que são as principais equipes a disputar esse ano de 2022. Mas aparentemente algumas questões, algumas situações nos indicam que a Ferrari está sim muito melhor do que a Red Bull para esses próximos GPs. Quer entender tudo sobre isso? Então fique ligado porque chegou a hora do piloto! Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos e a equipe Red Bull conseguiu ali criar um carro praticamente perfeito para esse ano de 2022. Um carro extremamente veloz e que tem uma capacidade inimaginável de fazer com que as outras equipes fiquem para trás, principalmente nas retas. O conceito do RB18 vem justamente na intenção de ter baixa pressão aerodinâmica, o que é incrível, principalmente nessas partes de alta velocidade do circuito. E com isso, tanto Max Verstappen quanto Sérgio Pérez têm uma vantagem inacreditável sobre qualquer outra equipe do grid da Fórmula 1. Pelo menos era isso que nós falávamos no início desse ano. Isso porque a Ferrari, apesar de ter trazido um F175 com um conceito de alta pressão aerodinâmica, ainda assim ela trouxe algumas novas peças, alguns elementos completamente novos que trazem à Ferrari uma certa vantagem agora nessas pistas de alta velocidade, o que realmente é incrível para a equipe italiana, que tem conseguido ser veloz não apenas nas partes mais sinuosas do circuito, mas também tem conseguido acompanhar a Red Bull nas partes de reta desses mesmos circuitos. E o que aconteceu no GP do Canadá de Fórmula 1 deixou ainda mais a Red Bull impressionada e deixando ali ela, de certa forma, até um pouco temerosa com o que pode acontecer nos próximos GPs, principalmente nesse GP de Silverstone de Fórmula 1, que traz justamente características de curvas de alta velocidade, curvas de baixa e também retas um pouco grandinhas. Mas não vamos dizer que é uma pista de altíssima velocidade, é uma pista mais sinuosa, que talvez traga sim uma certa vantagem para a Ferrari e demonstre como pode ser o restante do ano de 2022. Eu vou falar tudo sobre isso nesse vídeo, as fontes já estão todas aqui embaixo na descrição, então averigue elas aqui na descrição e se você realmente gosta do canal, não esqueça de deixar o like aqui embaixo. Quando você deixa o seu like, você mostra para o YouTube que realmente esse vídeo tem relevância, é um bom vídeo. Então deixa o seu like aqui embaixo e também se você ainda não for inscrito, também se inscreva nesse canal e ative o sininho para todas as notificações para não perder vídeo novo. Enfim, vamos começar a falar um pouquinho mais sobre a Ferrari e como ela pode mudar tudo no jogo da Fórmula 1 nesse ano de 2022 a partir desse próximo GP. A vitória lá na cidade de Montreal, ou melhor dizendo, na ilha ali, onde acontece o GP do Canadá de Fórmula 1, acabou sendo decisiva para a equipe Red Bull e demonstrou de certa forma um novo domínio na Fórmula 1 do RB18, que trouxe ali Max Verstappen no lugar mais alto do pódio. Mas realmente, apesar de ter distanciado ali tanto no campeonato de pilotos quanto no campeonato de construtores nesse ano de 2022, após esse GP de Montreal de Fórmula 1, a Red Bull continua de certa forma temerosa, principalmente por conta da dificuldade que ela teve em se distanciar de Carlos Sainz. Na verdade, não foi possível fazer isso durante o GP. Não é à toa que o piloto da Ferrari conseguiu acompanhar com facilidade Max Verstappen e muitas vezes tendo a oportunidade de tentar algum tipo de ultrapassagem em cima do piloto holandês. E justamente essas tentativas de ultrapassagem, essa possibilidade que Carlos Sainz trouxe para esse GP do Canadá, demonstrou sim que ele e a Ferrari teriam condições de acompanhar a Red Bull em situações de pistas de altíssima velocidade, principalmente durante as retas, como foi o caso do Canadá. Situação essa que não era possível no início do ano, onde a própria Ferrari acabou apanhando muito lá no GP de Jeddah de Fórmula 1. Mas agora, com novas atualizações do F175, principalmente ligadas à asa traseira deles, eles têm conseguido trazer uma aerodinâmica que não traz tanto arrasto, mas ainda assim cria uma eficiência aerodinâmica muito grande para o F175, o que faz com que a Ferrari seja muito veloz em retas, mas também ganhe da Red Bull nas curvas, o que é uma situação inacreditável para a equipe italiana. E ainda assim, Christian Horner já disse
que ele espera que a Ferrari dê muito trabalho nesse GP de Silverstone de Fórmula 1, principalmente por conta das novas atualizações que o time italiano planeja para esse próximo fim de semana. E isso tudo sem contar com os problemas de confiabilidade que o RB18 apresentou, principalmente nesse GP do Canadá de Fórmula 1. Sérgio Pérez ficou fora do GP após a sua 8ª volta por culpa de problemas na sua caixa de câmbio, que foi decisiva para deixá-lo de fora do GP. Muito se falou sobre a possibilidade de Sérgio Pérez ter perdido esse elemento do seu carro por conta do seu acidente na qualificação do sábado. Entretanto, essa teoria se mostrou improvável, já que seu acidente aconteceu batendo com o bico, a asa dianteira na barreira de pneus. E como a caixa de câmbio fica na parte traseira do carro, isso se mostrou de certa forma improvável. Muito provavelmente por conta do desgaste e problemas de confiabilidade que essa caixa de câmbio não suportou o GP do Canadá de Fórmula 1. O que também preocupa muito os dirigentes da Red Bull, principalmente Christian Horner. E também houve alguns problemas ligados a Max Verstappen nesse GP, ligados ao superaquecimento dos freios, que quase chegou a acontecer em uma pista que não estava tão quente assim, e além disso problemas de rádio durante a corrida em si. Agora vencemos algumas corridas seguidas, estamos liderando os 2 campeonatos. Max pilota impecavelmente, tudo é fantástico, mas também tivemos um problema com o carro de Pérez, que precisamos investigar. E a velocidade da Ferrari aqui na corrida foi realmente impressionante. Não devemos desistir, a Ferrari foi muito rápida na Espanha e vai trazer algumas melhorias a Silverstone. Vai ser uma corrida difícil para nós. E aparentemente é exatamente isso que pode acontecer. E esse é o principal objetivo da Ferrari também. Christian Horner ainda se esqueceu de outro fator importante. Charles Leclerc trocou praticamente todos os elementos ligados à sua unidade de potência nesse GP do Canadá de Fórmula 1. E a intenção é fazer exatamente como o próprio Lewis Hamilton fez no ano passado, no GP do Brasil de Fórmula 1, onde ele trocou praticamente todos os elementos da sua unidade de potência, conseguiu criar novos mapas de potência extremamente agressivos e superou Max Verstappen em diversas corridas a partir dali. Aparentemente, essa é a principal intenção de Leclerc na Ferrari nesse momento. Realmente conseguir levar esses novos elementos da unidade de potência ao máximo, ser extremamente agressivo, mas obviamente também confiável. E dessa forma, conseguir sim bater a Red Bull nesse GP de Silverstone de Fórmula 1. E apesar de ter trazido essa nova asa traseira para o GP do Canadá, asa essa que era planejada para ser aplicada apenas em Silverstone, a tendência é que a Ferrari não faça apenas essa atualização, leve mais algumas novidadezinhas para o F175, que deve também desbloquear um potencial incrível, inacreditável nesse novo carro da Ferrari. Lembrando inclusive que principalmente essa configuração de asa traseira inovadora que fez com que o carro de Charles Leclerc conseguisse ter uma velocidade tão incrível com relação aos Red Bull, ou então o carro de Carlos Sainz tivesse muitas vezes a oportunidade de ameaçar Max Verstappen na liderança desse GP do Canadá de Fórmula 1. Aparentemente, para onde nós olhamos, a Red Bull está um pouco ameaçada pelo time italiano e tem sim razão em pensar que talvez essa corrida do Canadá seja um pouco mais incômoda do que os últimos GPs, onde Ferrari perdeu principalmente por conta de problemas de confiabilidade ou de estratégia, ou até mesmo de componentes trocados na unidade de potência dos motores, como foi o caso dos componentes de Charles Leclerc nesse GP do Canadá de Fórmula 1. No fim das contas, o que nos resta é apostar em alguma das duas equipes com relação à vitória, pelo menos essa é a minha opinião. E para você apostar em algumas das duas, é importante demais que você utilize a Stake. Stake realmente é uma plataforma incrível, inacreditável de apostas, onde você coloca o seu dinheiro e dessa forma pode apostar no seu piloto favorito. Essa não é uma indicação de aposta, mas através do link que está aqui embaixo e utilizando o cupom Hora do Piloto, você pode apostar tanto em Verstappen quanto em Leclerc. E tem outras diversas opções que você pode fazer. Eu vou falar em quem eu vou apostar no final desse vídeo. Não é uma indicação de aposta, mas quem você apostaria para esse GP de Silverstone de Fórmula 1.
Já comenta aqui embaixo e faça logo a sua aposta. Dê o seu pitaco lá na stake e conta para todo mundo em quem você deve apostar para esse GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1. Quando eu falo com relação ao favoritismo nesse GP da Inglaterra, eu diria realmente que a gente precisa analisar a pista em si. Vamos começar do começo. Essa pista da Inglaterra é um pouco mais sinuosa do que o GP do Canadá ou então o GP do Azerbaijão de Fórmula 1. A gente percebe que nos dois GPs são pistas realmente que acabam prevalecendo as partes de altíssima velocidade das retas. Mas no GP da Inglaterra nós temos partes extremamente sinuosas também, o que devem fazer a diferença nesse sentido. Mas aí, o que tem a ver partes sinuosas, partes de reta e tudo mais? A Ferrari realmente dá muito melhor em partes mais sinuosas do que nas partes de alta velocidade do circuito. Dessa forma, aparentemente o GP da Inglaterra já traz uma certa vantagem para o F175. Mas vamos nos lembrar que nas partes de alta velocidade, que a Ferrari também irá dar uma certa vantagem, irá privilegiar nesse circuito, ela deve trazer essa nova asa traseira e outros componentes importantes, o que também deve fazer a diferença para a equipe italiana. Mas também vamos nos lembrar que a Red Bull é muito forte em partes sinuosas também. Apesar de perder um pouquinho para o F175, ela também é muito veloz. Mas ainda assim, a grande vantagem que a Red Bull geralmente tem é nas partes de alta velocidade. Situação essa que nós não vemos com tanta frequência nesse GP de Silverstone. Claro, tem longas retas, mas quando comparadas às partes sinuosas do circuito, não dá nem para comparar. No fim das contas, se a Ferrari conseguir consertar esses problemas de confiabilidade do F175, se ela tiver conseguido consertá-los, eu acredito que ela é a grande favorita para esse GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1. E eu apostaria em Charles Leclerc como grande vencedor desse fim de semana. Eu ainda não vou fazer a minha aposta, justamente porque eu quero esperar as próximas notícias, os próximos vídeos que vão sair e tudo mais. Mas você já pode fazê-la, inclusive aproveitar os odds que estão incrivelmente altos para diversos pilotos do grid da Fórmula 1. Então já faça a sua aposta. Como eu já disse, o link está aqui embaixo na descrição para você se cadastrar e já fazê-la. Inclusive utilize o cupom Hora do Piloto para conseguir fazer sua aposta. Além disso, se você gostou desse vídeo, também deixa o like aqui embaixo para o YouTube entender que esse vídeo é relevante, que ele é bom, e se você realmente gosta do meu canal, também se inscreva e ative o sininho para todas as notificações para não perder nenhum vídeo novo, porque o YouTube vai te avisar quando eu tiver novos vídeos aqui na plataforma. Enfim, fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!